A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. A ascensão econômica. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar a lição de número 10. A ascensão econômica. E alguém poderia pensar o que isso tem que ver com uma lição de escola dominical. Nós estamos analisando os novos desafios surgidos no século XXI, nesse século que estamos aí, com apenas 14 anos vividos, de 2001 para cá. E nós, evidentemente, que temos percebido grandes mudanças, grandes transformações, e uma das transformações que nós temos percebido no mundo, particularmente no nosso Brasil, é que tem crescido a chamada classe média. É uma classe de pessoas que detêm determinado poder aquisitivo e que essa classe tem aumentado. As pessoas têm também melhorado um pouquinho mais o seu poder aquisitivo. E por que isso traz desafios? É que, infelizmente, vinculou-se a espiritualidade com a questão da prosperidade material. Algumas igrejas defendendo essa ideia e alguns pregadores, isso foi se multiplicando e hoje nós temos já uma pregação bem massificada acerca da chamada teologia da prosperidade. De forma que as pessoas associam automaticamente a sua situação financeira, a sua situação econômica, ao fato de estarem bem com Deus ou não. E isso é um problema que nós temos gravíssimo, por quê? Porque muitas pessoas estão ascendendo socialmente sem necessariamente serem abençoadas por Deus da forma como se apregou em muitas igrejas hoje. Ou seja, as pessoas têm conseguido por si mesmas, com os recursos que elas mesmas conseguiram trabalhando, abrir as portas de forma que elas possam ascender na pirâmide social. É claro que todos nós sabemos que se Deus não nos der fôlego de vida, se nós não tivermos condições de trabalhar, não tivermos um emprego, não teremos, evidentemente, condição de obtermos as coisas. Então isso já é a bênção de Deus na nossa vida. A porta de um emprego, a saúde, enfim. Só que da maneira como se coloca, há uma espécie de barganha. E essa barganha não está mais sendo necessária para muitas pessoas que conseguiram, via condição de trabalho, empreender os seus esforços e assim ter a sua ascensão econômica. Isso é importante pensar, por quê? Porque esse é um viés e uma ênfase dada à mensagem do Evangelho, que na verdade desvirtua o verdadeiro Evangelho, do verdadeiro propósito pensado por Jesus Cristo, levando as pessoas a enganosamente pensarem que esse é o grande alvo, o grande objetivo da pregação do Senhor Jesus, fazer com que as pessoas tenham posses materiais. E aqui não vai nenhuma palavra contra posses materiais, porém, evidentemente que nós não podemos vincular a nossa fé e a vida com Deus estar bem ou mal à questão de termos muito ou não termos nada. Outra coisa que é perigosíssima, estabelecer uma troca com Deus, como se você ofertasse, Deus tivesse de fato a obrigação de lhe devolver. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de mecanismo para fazer com que as pessoas contribuam
porque esse mecanismo ele pode trazer muitos dissabores, muitas decepções e não poucos escândalos à pregação do Evangelho, como nós já temos assistido durante todos esses anos, durante toda a história, o perigo de se fazer esse tipo de abordagem e esse tipo de coisa como se fosse uma receita de bolo, né? Uma regra inexorável, indiscutível, que se você fizer, Deus tem obrigação de fazer o contrário. Não, na verdade o que nós precisamos ensinar as pessoas é ter um espírito voluntário sem ter um espírito barganhoso, né? E, enfim, não coagir as pessoas a fazer nenhuma espécie de troca com Deus, falando que elas terão o triplo ou 4 vezes mais aquilo que elas contribuírem, porque na verdade isso pode não acontecer e na maioria das vezes não acontece. Essa é a grande verdade. Então não devemos fazer esse tipo de exercício. Mas a ascensão econômica também traz outros desafios. As pessoas melhoram com mais aquisição, com mais dinheiro, com mais condição, e aí elas passam a consumir mais. Então eu acho que uma das grandes questões a serem discutidas no próximo domingo, na próxima aula, é justamente você conversar com os jovens sobre o perigo da ostentação, né? A ascensão econômica, social, o vestir-se de maneira ordeira e até mesmo boa, se vestir bem, eu acho que está dentro de uma normalidade se você tem essa possibilidade. Porém, a ostentação, porém o exibicionismo, né? Todas essas coisas podem trazer prejuízos à convivência nossa em comunidade, enquanto igreja. Pode não passar uma boa mensagem para as pessoas com menos condição que nós, que convivem conosco dentro da nossa própria comunidade. Aliás, as pessoas às vezes sempre dizem que querem fazer um resgate da nossa identidade cristã, e eu fico pensando por que nós não resgatamos a nossa identidade lá de Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, ali dos versículos 42 em diante, apresentam para nós ali um modelo de igreja, um modelo de uma igreja que estava junta, né? Estava junta, os membros estavam juntos em todas as situações. Esses membros no partir do pão, nas orações, né? Enfim, na doutrina dos apóstolos eles estavam firmes em diversos pontos, em diversos aspectos, não apenas nos aspectos litúrgicos, não apenas nos aspectos religiosos, mas também nos aspectos sociais. E a gente não percebe a disposição, né, das igrejas hoje, né, das nossas igrejas, em fazer esse tipo de exercício. Então, se nós quisermos de fato resgatar uma identidade cristã, eu acho que deveríamos resgatar esse aspecto, de não deixarmos as pessoas entre nós serem alvo, né, de assistencialismo que às vezes oferece com uma mão e tira com 2 outras. Então, para que isso não possa existir, se nós praticarmos o amor cristão, se nós praticarmos o amor que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que praticássemos, certamente não haveria entre nós pessoas com necessidades e necessidades gritantes, e nós poderíamos de fato demonstrar de maneira muito prática como é que nós amamos e como é que nós demonstramos esse amor. A ascensão econômica para alguns, evidentemente, precisa se notar isso, significa muitas vezes a queda para outros. É uma leitura que precisamos fazer da realidade. A melhoria de vida, nas condições de vida de uma determinada camada da sociedade, pode significar também, de certa forma, o vilipêndio e o saqueamento de outra faixa da sociedade, outra camada social. Que nós nos cuidemos com isso também, para que não venhamos a ter vantagens sobre aqueles que já são desvalidos e daqueles que já são completamente desprovidos de condição dentro da nossa sociedade. Que possamos ter sensibilidade para dizermos, como o Tiago ensina, né? Se nós tivermos bens desse mundo, tivermos condição e vermos o nosso irmão padecendo e fecharmos a nossa mão, como é que a gente pode dizer que temos o amor de Deus na nossa vida? Então a ascensão econômica traz também responsabilidades para aqueles que foram alcançados pelas condições favoráveis que a economia está trazendo. Muito embora estamos agora enfrentando um período bastante difícil, período em que a inflação voltou com muita força e muitas coisas estão acontecendo nesse momento histórico no nosso país. Então que estejamos atentos, estejamos cuidadosos e perseverantes, bastante
apercebidos de tudo que está acontecendo, para que tenhamos sensibilidade não apenas com os nossos familiares, mas também com os nossos irmãos que compõem a nossa comunidade de fé. A ascensão econômica tem sido uma realidade, mas o que é que a gente faz agora depois de ascendermos economicamente? Ou o que é que nós podemos fazer por aqueles que, infelizmente, podem ter sido prejudicados pela ascensão social de uma outra camada da nossa sociedade? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa atitude diante disso? Precisamos pensar sobre isso nesse domingo e que venhamos a nos cuidar para não sermos alvo de governos que, às vezes, com o assistencialismo, acabam efetivamente nos prejudicando, porque, evidentemente, que o assistencialismo tem também o intuito de tornar as pessoas reféns daquele tipo de atitude. Isso favorece, em um aspecto, evidentemente que o governo e até mesmo a igreja tem que fazer alguma coisa, mas nós não devemos colocar as pessoas reféns de um assistencialismo ou de qualquer forma de assistência social que façamos. As pessoas precisam ter liberdade e precisam ter dignidade para elas próprias produzirem, para elas próprias trabalharem e assim conseguirem a sua subsistência, tendo também, de certa forma, o seu amor próprio resgatado, o seu valor, a sua autoestima, ao poder também trabalhar e fazer o seu papel como pessoas que são dignas de terem os seus bens e as suas condições. Que Deus abençoe e que você possa ter uma excelente aula, uma aula abençoada com muita aprendizagem, em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história